Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre vocês hoje. Sou o professor Clóvis, vamos continuar a nossa reflexão sobre o sentido, o significado da oração do Pai Nosso. Temos gravado uma série indo versículo por versículo e parte por parte de cada versículo. Se você gostar desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deem likes, nos ajudem a divulgar essa mensagem, assistam os outros vídeos dessa série, assistam também os outros vídeos presentes nesse canal, nos ajudem a levar a mensagem do reino ao maior número de pessoas. Dito isso, vamos à reflexão de hoje, Mateus 6,13, vou ler na tradução NVI. Diz assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quero refletir apenas sobre esse trecho, traduzido por não nos deixes cair em tentação. O verbo traduzido por deixar cair, no grego, é o verbo eisphero. Phero significa levar, transportar, e eis significa para. Eisphero pode ser traduzido por e não nos induzas à tentação, ou e não nos leves para a tentação. Mas por que foi traduzido por não nos deixes cair? Porque provavelmente o que o grego não captou foi a forma permissiva do aramaico, que muito provavelmente seria não nos deixes entrar, ou não nos faças entrar em tentação. E para captar esse sentido do aramaico, é que optamos por traduzir por não nos deixes cair, ou outras traduções, não nos permitas entrar em tentação. A palavra peirasmos, aqui do grego, que é a palavra tentação, ela significa, na verdade, provação ou tentação. Mas aqui, como na sequência vem mas livra-nos do mal, ou mas livra-nos do maligno, que será o nosso próximo vídeo que gravaremos, então achamos melhor traduzir também por tentação, como vamos ver aqui nesse versículo. Então não nos deixes cair em tentação. É uma tradução melhor aqui. E o que Cristo está nos ensinando, então? Cristo está nos ensinando a clamar, a pedir ao Pai proteção espiritual, para que não entremos em tentação e para que não caiamos em tentação. Depois de nos ensinar a pedir o pão, depois de nos ensinar a pedir o perdão dos pecados, agora Cristo quer nos ensinar a vencermos, a pedirmos a proteção do alto, a sabedoria do alto para vencermos as tentações do maligno. Aqui, Cristo está nos ensinando a pedir a força do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em nós, a sua força para vencermos a tentação, a sua direção, que o Espírito Santo venha nos conduzir para que nem entremos em tentação, para que nos mantenhamos, na verdade, distantes da tentação, para que o Espírito Santo nos dê sua sabedoria, o seu discernimento, a iluminação na nossa mente, no nosso coração, para que saibamos discernir as armadilhas do maligno, saibamos entender as ciladas de Satanás e não caiamos nela. Como bem vai dizer nesse sentido, 2 Coríntios 2,11, na qual Paulo diz,
a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Na Bíblia de Jerusalém, o mesmo versículo é traduzido, aqui na Bíblia de Jerusalém é traduzido assim: a fim de que não sejamos iludidos por Satanás, pois não ignoramos as intenções dele. Então, devemos pedir mesmo a força do Espírito Santo para não sermos iludidos por Satanás, pois não devemos ignorar. Primeiro, Satanás existe, o diabo existe. Segundo, é que não devemos mesmo ignorar as suas intenções, porque as intenções do maligno é nos levar para a perdição espiritual. Suas intenções é nos levar à destruição de nossas vidas e nos fazer destruir nossa história, nossa carreira de trabalho, nosso ministério espiritual, a nossa própria vida, a vida daqueles que estão à nossa volta, a vida daqueles que amamos. Não devemos ignorar isso. E devemos sim pedir a força de Deus para vencermos as tentações. Pedimos a sabedoria para nos mantermos até mesmo distantes das tentações. E é interessante, irmãos e irmãs, é claro que por que traduzimos por não nos deixes cair, em vez de traduzirmos não nos induzas à tentação? Porque Tiago vai dizer na sua carta, no 1º capítulo, Deus não tenta ninguém. Então, Deus não nos induz à tentação. E, na verdade, Deus, ali por meio da carta de Tiago, nos ensina que também somos tentados pelo maligno, sim, mas tentados pelos nossos próprios desejos ruins, pela nossa própria cobiça, pelo nosso próprio desejo carnal exagerado. É isso que nos tenta, porque o maligno vem e faz a proposta, ele vem e sugere, ele vem e nos traz a armadilha, mas o que nos tenta são os nossos próprios desejos exagerados, os nossos próprios desejos ruins, os desejos ruins que habitam em nós. E por isso que Tiago diz, olha, Deus não tenta ninguém. Por isso que aqui entendemos que é a tentação do próprio maligno, e o maligno nos tentando ao trazer uma proposta que nossos próprios desejos exagerados, os nossos próprios desejos ruins que há em nós, esses desejos nos tentam. É como se o maligno sugerisse e fizesse a sugestão, a proposta aos desejos ruins que existem em nós, e aí sim, entramos num processo de tentações. Mas devemos não ceder a essas tentações. Como diz o apóstolo Pedro, em sua carta, no capítulo 5, ele vai dizer, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé,
sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então aqui, Pedro vai dizer: o diabo, o inimigo de vocês, anda em redor. Anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. Mas resistam, permaneçam firmes na fé, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É o que Pedro nos ensina. Ele fala: resistam, irmãos e irmãs, resistam às tentações, resistam aos convites do maligno. E então o inimigo de nossas almas fugirá de nós. Podemos resistir permanecendo firmes na fé em Cristo, irmãos e irmãs. Podemos resistir por meio da oração, por meio do exame das Escrituras, o aprendizado da palavra. Podemos resistir por meio da força de Deus que vem do alto. Podemos resistir aos convites do maligno e às tentações da nossa própria carne, como uma hora vamos meditar na primeira carta de Coríntios. Uma hora vamos meditar a fundo sobre esse tema lá também. Podemos resistir por meio da nossa fé, por meio da nossa oração. Oremos, jejuemos, oremos, mas estejamos alerta, vigiemos também, que Deus nos dê o seu discernimento para que estejamos atentos e possamos perceber quando estamos sendo tentados pela nossa própria carne ou pelo adversário de nossas almas. E que oremos hoje: Deus, não permita que caiamos em tentação. Senhor, dá-nos tua proteção. Senhor, dá-nos tua força, tua sabedoria, para que não nos rendamos às tentações e não nos encontremos praticando o pecado e praticando o mal. Como vamos ver na outra parte desse versículo de Mateus 6,12, que é: livra-nos do mal ou livra-nos do maligno, como vamos meditar no próximo vídeo. Que você, meu irmão, minha irmã, você possa hoje orar assim e vencer as tentações, sejam elas quais forem. Sejam quais forem as tentações que estejam presentes na sua vida hoje. Oremos assim, pedindo que, por meio do Espírito Santo que há em nós, nós possamos vencer as tentações. Por meio da força do Espírito Santo em nós, podemos resistir aos ataques. Você pode resistir, meu irmão e minha irmã, aos ataques do maligno, por meio da força do Espírito Santo que está em você, por meio da sabedoria do Espírito Santo que há em você, meu irmão e minha irmã. Você pode resistir a essa tentação, vencer a essa tentação e não ser iludido pelo maligno. Que seja assim em nós nesse dia. Amém.